Graças a Deus. Mais uma aula do Seminário Bíblico Ezel. Estamos de volta, graças a Deus, já oramos, já buscamos a face do Senhor e hoje nós queremos estar lendo a palavra de Deus com cada um de vocês, pedindo ao Senhor que possa continuar abençoando as nossas vidas de uma forma especial. Salmo de número 110. O salmo que nós queremos tomar hoje como leitura oficial para a nossa aula. Hoje a gente vai estar meditando um pouco, vamos começar uma série de reflexões até a retomada total, das nossas aulas, e aqui em Campina Grande, na Paraíba. Mas eu quero com muito carinho compartilhar com vocês hoje um assunto muito especial, um assunto importantíssimo, que é a genealogia sacerdotal. Na outra oportunidade que nós tivemos, nós falamos na outra aula sobre a figura de Abraão, e devido a viagem que eu fiz, ou as viagens que eu fiz, acabamos tendo que parar um pouco essas 2 semanas de aula, mas graças a Deus estamos voltando aos poucos para a nossa turma e aos pouquinhos a gente vai chegando. Graças a Deus também tem pessoas que estão chegando aí na live para participar desse momento, e a todos nós queremos desejar uma boa noite carregada de paz, de alegria, de bênçãos e de aprendizado da palavra de Deus. Que Deus encha cada coração, que Deus abençoe todos nós para a glória e louvor do seu nome. A todos aqueles também que têm somado conosco, que têm cooperado conosco, que têm plantado sementes para que a gente avance em todo o nosso trabalho, ligado à nossa querida PCM, a Assembleia de Deus Ministério Casa da Noiva. Nós queremos agradecer de todo o coração. Estamos orando por cada família, cada lar, cada casa e cooperando. Hoje já fizemos um envio da nossa semente missionária, da nossa semente do campo missionário para os missionários, e foi algo que todas as vezes que a gente consegue fazer como igreja, cada mês a gente se alegra e tem muito prazer nisso. Nos sentimos muito felizes porque sabemos que muitos dos que estão no campo, assim como a gente atua no campo também, estão sendo alcançados, atingidos pelas sementes, ainda que sejam sementes modestas, não limitadas, mas a gente tem feito um esforço enorme para continuarmos cumprindo, ajudando os filhinhos, ajudando os pais missionários e os filhos dos missionários. Eu acredito que a bênção de Deus que repousa sobre a DCN está alcançando eles, e a bênção que repousa sobre a vida deles está alcançando todos aqueles que têm feito do nosso ministério algo da generosidade do favor do seu coração. E por isso é tão importante a gente ter todo o tempo apoio daqueles que cooperam conosco. Então, minha gratidão a todos, cada pastor, a cada obreiro, a cada pregador, a cada evangelista que tem nos dado a alegria de estarmos em suas igrejas, muitos deles que têm lançado algumas sementes também no nosso ministério, ainda que limitada, mas que têm lançado essa semente, estão também envolvidos conosco nesse projeto de abençoarmos vidas, ajudarmos vidas e cooperarmos também com o trabalho missionário. E a gente vai continuar avançando. Eu acredito que Deus tem muito
para realizar no alcance de pessoas, de vidas. Ele assim fará e nós vamos realizar algo muito poderoso, algo muito grande para o Senhor antes que o arrebatamento da igreja aconteça. E eu profetizo que Deus nos dará 50, 100, 200, 300 pessoas que vão continuar nos ajudando a cooperar também financeiramente com esse trabalho. Eu acredito. Vamos ler o texto principal essa noite. Tem tanta gente aí na sala, com a gente chegando. Todos sejam muito bem-vindos para a glória e louvor em nome de Jesus. Que bênção ter vocês aí. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Nós vamos ler o texto oficial da nossa aula de hoje. Nós vamos estar pensando um pouco sobre a genealogia sacerdotal. Salmo de número 110. Salmo de número 110. É o salmo que nós vamos tomar por base. Você tem caneta, você tem aí papel, faça suas anotações. Se você está aí com um caderno, eu me refiro aos que estão acompanhando online também, você pode fazer suas anotações. É importante ler a palavra de Deus e guardar tudo aquilo que o Senhor tem para ministrar ao nosso entendimento. Salmo 110 diz assim: o Senhor disse ao meu Senhor: assenta-te à minha direita, até que ponha teus inimigos por estrado de teus pés. O Senhor estenderá de Sião o cetro de teu poder, dominará no meio de teus inimigos. Teu povo te oferecerá voluntariamente no dia em que quis. Tuas tropas vestidas de santos ornamentos, desde o despontar da alva, resplandecestes como o orvalho de tua juventude. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. O Senhor está à tua direita, quebrantará aos reis no dia de sua ira, julgará entre as nações, e as encherá de cadáveres, quebrantará as cabeças sobre um imenso rio. O ribeiro beberá no caminho, pelo qual levantará a cabeça. Vamos voltar à leitura do verso 4. Jurou o Senhor e não se arrependerá. Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A Bíblia, ela, de uma forma muito especial, nos apresenta algumas genealogias. A Bíblia apresenta aí tanto o livro das Crônicas como o Evangelho de Mateus, o Evangelho de Lucas, alguns outros livros trazem para a gente uma série de nomes, né? De gente que gerou gente, gente que gerou gente, e que estes tais que vieram dessa fonte, de alguma forma produziram, realizaram, fizeram algo no seu tempo. E apesar de haver apesar de haver nomes dos quais eu vou citar aqui, que estão ligados a estas genealogias, eu preciso dizer que, do ponto de vista do sacerdócio, essa genealogia ela é um pouco diferente, porque a genealogia, que eu chamo de genealogia sacerdotal, ela particularmente alicerça todo o plano eterno de Deus quanto ao culto e a sua adoração, a sua manifestação, a manifestação dos adoradores que o adoram,
tanto quanto aos sacrifícios, as ofertas e tudo que era realizado, também fazia parte do culto, como a vida que marca um relacionamento com Deus através da perseverança de cada um, manifestando todos os dias diante de Deus a sua fé, assim como a própria ideia de salvação. Quando eu falo da genealogia sacerdotal, eu estou pensando pelo menos nesses 3 grandes pilares, pensando em uma vida de fé, pensando na salvação proposta, apresentada e revelada por meio do Espírito Santo a cada um de nós, e pensando na adoração e no culto. Claro que quando eu estou falando sobre esses 3 pilares, eu não estou limitando aquilo que eu tenho a comunicar apenas a essas expressões, porque quando a gente fala de fé, a gente fala de adoração, a gente fala de salvação. Qualquer um de nós que já leu os evangelhos ou atentou para a carta de Paulo aos Romanos ou para a carta de Paulo aos Efésios, a gente poderia dizer, bom, tudo isso está ali. Eu sei o que é fé a partir dali. Eu sei o que é culto e adoração a partir desses livros. Eu sei o que é a minha salvação revelada na pessoa bendita de Jesus a partir daí. Mas eu preciso dizer a você que quando eu falo sobre essas 3 palavras ligadas à ideia da genealogia sacerdotal, é porque o próprio Senhor decidiu escolher a figura de 3 homens, 3 pessoas, que sobre elas repousava essa responsabilidade sacerdotal. E quando eu falo dessas 3 figuras, eu sei que ao falar delas, 2 particularmente seriam assimiladas com muita facilidade, principalmente porque uma delas é citada como alguém ungido por Deus no livro do Êxodo, lá no capítulo de número 40. E quando eu digo ungido por Deus é porque o Senhor usou a figura de um homem que o representava para ungir este tal. Eu me refiro à figura de Arão. O outro, basta a gente ler a carta aos Hebreus e perceber o valor que o escritor aos Hebreus, a partir do capítulo de número 5 em diante, o valor que ele dá ao sacerdócio, quão importante ele consegue ver o sacerdócio, principalmente para os dias que ele conheceria como dias de grande apostasia, de afastamento, de inclinação a qualquer outra coisa que não fosse aquilo que nós reconhecemos como altar de Deus, vida com Deus, relação profunda e íntima com o Senhor. E ele escreve a partir do capítulo 5 de Hebreus e vai pelo menos por 5 capítulos falando sobre a importância do sacerdócio e mostrando que o sacerdócio seria uma resposta a esses tempos de crise. E ali ele mostra que existe um sacerdócio superior a qualquer outro sacerdócio. Esse sacerdócio ao qual ele se refere é o sacerdócio de Jesus. Ele chama Jesus e o apresenta ali no capítulo de número 7, ainda que dizendo que ele vem segundo a ordem de um outro homem, mas apresenta esse sacerdócio como um sacerdócio eterno. E isto deve ser levado em profunda consideração, porque particularmente se o sacerdócio de Jesus é apresentado como sacerdócio eterno, eu não vou falar sobre ele diretamente hoje, porque nós vamos ter outras aulas e eu vou falar sobre cada sacerdócio a partir da visão concedida pelo Espírito Santo, pensando justamente nesse assunto da genealogia sacerdotal. Mas se ele se refere
ao sacerdócio de Cristo como um sacerdócio eterno, é porque esse sacerdócio ele é antes de todo e qualquer sacerdócio e o é depois de qualquer sacerdócio, porque de eternidade a eternidade ele é Deus. E o seu sacerdócio, é dito, permanece para sempre. De modo que todos os outros sacerdócios apresentados, eles estão alicerçados em um plano, em um projeto e um modelo sacerdotal. E esse modelo sacerdotal é o modelo de Cristo, ou a partir do sacerdócio de Cristo. E esse sacerdócio é o que é, porque é um sacerdócio que está acima da linha do tempo. Porque esse sacerdócio não está ligado, segundo os escritores hebreus, ao Kairós, mas não está ligado ao Cronos, e sim ao Kairós. E se está ligado ao Kairós, que é o tempo de Deus, esse sacerdócio, ele tem muito a nos fazer entender quanto ao nosso próprio chamado sacerdotal. Porque o escritor do livro do Apocalipse, que recebeu aquela revelação, lá no capítulo de número 1 de Apocalipse, o verso de número 5 e 6, principalmente o verso 6, ele diz que nós fomos feitos reis e sacerdotes. Nós recebemos de Jesus reino e sacerdócio. E este sacerdócio que nós recebemos, ele nos coloca em uma posição totalmente diferente. Do ponto de vista do nosso envolvimento com as três palavras que eu falei no início: a fé, a adoração e a nossa própria salvação. Tudo muda a partir dessa consciência do que é o nosso sacerdócio. Mas para a gente chegar no nosso sacerdócio, a gente precisa entender essa genealogia sacerdotal, que a princípio ela começa se revelando, como eu disse, não nos sacerdotes que são citados, porque apesar de Jesus ser apresentado no Novo Testamento, nos dias que nós chamamos de Novo Testamento, já na fase do Novo Testamento, na era da graça, no tempo da graça, como diz Paulo, na plenitude dos tempos, uma vez que Jesus foi apresentado, encarnou, ele se revelou, e desde o dia do seu batismo para frente, estou apenas citando aqui, mas não quero entrar nesses detalhes porque eu tenho outro foco hoje, mas quando o Senhor Jesus, a partir dos 30 anos, viu aquele céu aberto, o Espírito Santo descendo em forma corpórea de uma pomba, a voz que bradou do céu, e ele foi levado para ser tentado, e dali para frente, depois de vencer a tentação, começou a pregar, como diz Mateus capítulo 4, lá pelos versos de número 17 também 23. Quando ele começou a pregar, ele passou a ser chamado de inúmeras coisas. Por exemplo, em João 4 ele é chamado de Senhor pela Samaritana. Lá no capítulo 7 de João, a Bíblia diz que houve briga, porque algumas pessoas diziam, ele é um profeta, e outros diziam, mas de Nazaré, da Galileia, daquela região, surgiu algum profeta. Mas ele era chamado de profeta. Algumas pessoas, por exemplo, como aquela mulher que lançou perfume, suas lágrimas, sua entrega diante de Jesus, reconheceu ele como rei, porque aquilo se fazia diante de uma autoridade. Mas dificilmente alguém percebe Jesus como sacerdote. Eu digo que a única pessoa que conseguiu perceber em Jesus o seu sacerdócio nos dias que ele andou, e talvez pode haver alguma outra, mas para mim, do meu ponto de vista, foi aquela mulher do fluxo de sangue, porque é uma mulher que decidiu tocar nas vestes, e diz que decidiu tocar na orla dos espíritos, que arremete profundamente à visão do sacerdócio, porque o sacerdócio
era marcado também pelas suas vestimentas. Mas pensando na genealogia sacerdotal, eu já estou ligando dois nomes: o nome de Arão e o nome de Jesus. Só que, segundo o livro dos Salmos, principalmente o Salmo 110, existe outro sacerdócio. E existe um outro sacerdote. E o Salmo 110, no verso 4, diz que o Senhor jurou e não se arrependerá. E falando do Cristo que viria, no verso de número 4, ele diz que este seria sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E aqui está se referindo ao Cristo que viria, cujo sacerdote seria segundo a ordem. Depois eu vou explicar isso nas próximas aulas, mas segundo a ordem de Melquisedeque. Então, nós temos particularmente revelados na Bíblia, praticamente revelado na Bíblia, o sacerdócio de Arão, o sacerdócio de Jesus e o sacerdócio de Melquisedeque. O que nós temos aí é uma genealogia sacerdotal. Vocês entendem isso? Porque já estão acompanhando, né, algumas coisas que eu tenho falado ao longo desde o início desse ano, sobre o sacerdócio e os sacerdotes particularmente escolhidos por Deus para influenciar quem vive. Mas, pensando do ponto de vista da genealogia sacerdotal, eu preciso dizer a você que esses três sacerdotes, eles revelam três tipos de sacerdote. E esse sacerdócio que cada um deles revela faz com que a gente perceba que existe aí uma genealogia, porque de Arão vem outros, de Jesus vem outros. Há uma genealogia sacerdotal que vai se informando. Dentro dessa, há uma árvore genealógica estabelecida a partir do sacerdócio de cada um deles. Há uma genealogia sacerdotal. E de Melquisedeque, principalmente, porque de Melquisedeque flui, do ponto de vista do escritor aos Hebreus, o sacerdócio de Jesus. Isto porque quando a gente fala de sacerdócio, a gente precisa primeiro atentar para algo que o escritor aos Hebreus diz. E eu quero convidar vocês para ler a Bíblia comigo na carta aos Hebreus, tá bom? Carta aos Hebreus. Vamos estar lendo a carta aos Hebreus. Carta aos Hebreus, para a gente poder iniciar. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5. É muito importante isso aí. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, porque aqui, do ponto de vista do escritor aos Hebreus, está o padrão para o sacerdócio. Então vamos lá. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, observe aí. Verso de número 1. A todos que estão na live, sejam bem-vindos. Vocês estão na aula do Seminário Bíblico Ezel, junto conosco aqui. Sejam todos abençoados também, porque você faz parte dessa família, tá bom? Aqui é o seu lugar, e conosco você vai crescer também. Carta aos Hebreus, capítulo de número 5, verso 1. Porque todo sumo sacerdote tomado dentre os homens é constituído a favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, a fim de que apresente ofertas e sacrifícios pelos pecados. Verso 2. Podendo sentir compaixão para com os ignorantes e extraviados, visto que ele também está rodeado de fraqueza. Por causa disso, deve oferecer sacrifícios pelos pecados do povo, tanto do povo
quanto por si mesmo. E ninguém toma a si mesmo esta honra, senão aquele que é chamado por Deus, como também foi Arão. Nós temos aqui pelo menos 6 informações importantes. Eu vou destacar 3 delas ligadas ao sacerdócio. Primeiro, o sacerdócio teria que ser tomado de entre os homens. Segundo, ele tinha como propósito favorecer os homens de onde ele foi tirado ou tomado. Então vou repetir. O sacerdócio primeiro teria que ser tomado de entre os homens, ou seja, alguém, particularmente do meio dos homens, teria que ser separado, escolhido para ser sacerdote. E ao ser separado como sacerdote, ungido para isso, banhado com óleo para isso, tendo suas vestimentas trocadas e uma série de informações que aparecem lá no livro do Êxodo, este sacerdote teria que entender a sua missão. E a sua missão, a princípio, era servir aos outros, colocando-se como uma espécie de mediador. Porque ele tinha que entrar no lugar do átrio do tabernáculo, entrar no tabernáculo, passar pelo átrio do tabernáculo, pelo lugar santo, chegar no Santo dos Santos e ali oferecer diante de Deus, desde o átrio, tudo aquilo que Deus merecia receber. E através daquele sacrifício e daquelas ofertas, ele poder de alguma forma atrair a compaixão, a misericórdia ou achar graça diante de Deus. Mas em terceiro lugar, o sacerdote não era só tomado dos homens e não era só alguém com uma missão clara no objetivo. O escritor aos Hebreus diz que esse sacerdote ele era um homem carregado de fraquezas, limitações. E isto era importante, isso é importante, por exemplo, para os escritores hebreus informar, porque ele sabe que a missão desse sacerdote é interceder pelos pecados dos outros, mas ele jamais entenderia o que o pecado fazia, transformava, abatia e massacrava a vida dos homens, porque ele intercedia se ele não passasse por embate, por lutas, por dificuldades, por adversidades, por uma série de coisas que o colocaria em total desconforto naquele momento. E ele, ao olhar para si mesmo, entenderia: eu preciso ser mais intenso na presença de Deus, porque o que dói em mim é o que dói nas pessoas. E o que dói nelas também faz parte da minha vida, porque eu lido todos os dias, apesar de ser sacerdote, com as minhas fraquezas, com os meus medos, com as minhas aflições. Dá para entender isso. Então, do ponto de vista da genealogia sacerdotal, para se estabelecer esse sacerdócio, Deus olhava e dizia: eu tenho que tirar o sacerdócio do meio dos homens. Tirar o sacerdote, ou aquele que eu escolhi para ser sacerdote, do meio destes homens. Para que ele, a princípio, entenda que ele é um homem escolhido, mas é um homem. Segundo, para que ele tenha na mente dele e no coração dele a certeza de que ele foi separado para uma missão que é interceder ou se colocar como mediador. Mas em terceiro, para que ele possa se identificar com as fraquezas dos outros e dar tudo de si, ser intenso diante de Deus, porque a misericórdia que as pessoas precisam também é a misericórdia que ele precisa, porque ele é alguém que lida com as mesmas fraquezas, logo ele é alguém que consegue se identificar com as fraquezas dos outros. Entendendo essa parte, a gente começa a partir daqui, desse ponto de partida, que é justamente um padrão apresentado pelos escritores hebreus no capítulo 5, para que um sacerdote pudesse ser reconhecido, pudesse ser apresentado, pudesse ser usado como sacerdote, ou ser um sacerdote nas mãos de Deus. Nós começamos a olhar
para a genealogia sacerdotal agora pensando justamente a partir dos nomes separados por Deus para, na historicidade bíblica, serem esses canais que deles fluiriam a continuidade do sacerdócio. Porque o próprio Deus, ao pensar no sacerdócio, Deus teve uma brilhante ideia. Ele diz: eu quero estabelecer o sacerdócio a partir da eternidade, porque o sacerdócio de Cristo é apresentado como eterno. A partir da eternidade ele diz: eu quero estabelecer o sacerdócio, mas quero que esse sacerdócio lá embaixo ele tenha continuidade, ele seja um sacerdócio perpétuo, de modo que ninguém terá o poder, a não ser aquele que escolheu, de descredenciar o sacerdote. Até porque aquilo que o sacerdote particularmente recebia como consagração pessoal, como consagração imposta através de uma autoridade, isto não era algo que era dado pelos homens ou realizado por um homem chamado por Deus, revestido de autoridade para isso. Para que o sacerdote olhasse para a figura desse homem que o ungiu e dissesse: você me deu a unção. Os homens, particularmente, a única coisa que faziam era confirmar aquilo que o próprio Deus já havia separado. E é por isso que quando eu penso na figura de Jeremias, pensando justamente no assunto que eu já falei com vocês esses dias, que foi sobre o secreto conselho de Deus, aqui na live e também aqui na torre. Jeremias é filho de alguém que tem um sacerdócio, fruto do sacerdócio que Deus levantou em uma região improvável, conhecida como Anatólia. E este Jeremias, que é filho e faz parte de uma genealogia sacerdotal, o Senhor diz para ele: olha, antes que te formasses, eu, Senhor, já tinha estabelecido coisas ao seu respeito. Antes que você, particularmente, viesse a nascer, eu já havia derramado um óleo sobre você. E antes que você tomasse o seu espaço nessa terra, eu já havia te dado as nações como profeta. E é claro que quando ele está falando desta consagração interior, é a consagração original. A consagração original. A consagração original que eu estou falando aqui é a consagração herdada a partir do sacerdócio daquele que veio antes de mim. Porque se eu particularmente, ou você tivesse apresentado na sua árvore genealógica um pai sacerdote, você receberia o pastor. A gente tem, claro, intervalos e interrupções simplesmente por causa da rebelião do coração de algumas pessoas, como aconteceu em 1 Samuel, no capítulo de número 2, 3, 4, capítulo 2 e o capítulo 4, com relação aos filhos de Eli, Hófni e Finéias, que o próprio Deus olhou e disse: eles não querem sacerdote. Eles não querem. E aí o próprio Deus usou um profeta e falou aos ouvidos de Eli, dizendo a Eli: eu vou quebrar o teu braço. A ideia era: não haverá, por enquanto, desta árvore que é o sacerdócio, de você, um galho que frutifique. Estou interrompendo por um tempo
Lá na frente, a gente só vai entender isso lendo o livro do profeta Ezequiel. Deus tem misericórdia e resolve alinhar as coisas do ponto de vista da genealogia que procede, que flui de Levi, de Arão, a figura de Arão, da tribo de Levi, a figura de Arão. Mas nos dias de Eli, Deus quebra isso agora. O desejo de Deus sempre foi que o sacerdócio tivesse continuidade. Por isso ele separa Arão com esse objetivo, de mostrar em Arão que o sacerdócio teria sua perpetuidade. Em Cristo, uma vez que esse sacerdócio eterno, ele vai se revelar quando o próprio Verbo de João capítulo 1, verso 14, se faz carne. Esse sacerdócio, uma vez gritando aos ouvidos dos discípulos e de quem tivesse fé para ouvir, em Mateus 28, quando ele diz: todo o poder me dado no céu e na terra. Ele teria a continuidade através daqueles que seriam inseridos dentro de uma árvore genealógica que eles, até então, do ponto de vista do plano eterno de Deus a partir da figura de Abraão, eles não teriam direito. Paulo é que diz que eles foram enxertados como jamuzeiros bravos. Está falando de nós, que éramos gentios e que particularmente tivemos acesso a algo que Deus estabeleceu em Gênesis 15 sobre a vida de Abraão, que é a aliança, o juramento e a promessa. O juramento, a aliança e a promessa. E tudo isso foi estabelecido quando Abraão tomou um posicionamento de agir como um sacerdote. Porque no capítulo 15, verso 9, eu já falei em outro momento, Abraão é convidado a ofertar no altar. E por mais que eu sei que Abraão era o homem que levantava o altar, e ele levantou de Gênesis 12 até Gênesis capítulo 20, depois no capítulo 22, eu preciso dizer que Abraão em si tinha uma outra missão. A sua missão era uma missão patriarcal. Nós o chamamos de pai da fé. Pai da fé. Mas ele, ao oferecer, no capítulo 15 do Gênesis, versos 7 a 9, como é apresentado, a oferta diante de Deus, ele está fazendo aquilo que um sacerdote, mas ele só faz aquilo por causa de um encontro que ele teve. Não somente com Deus, que visitou a tenda de Abraão, dizendo a ele: eu sou o teu escudo e o teu grandiosíssimo galardão. Não. É que o próprio Senhor marcou o encontro entre Abraão e um dos homens que compõem esta história da genealogia sacerdotal da Bíblia. E quem foi ele? Capítulo 14 do Gênesis, ele encontra com Melquisedeque. Então, quando Deus pensa nessa genealogia sacerdotal, pastor Jefferson, primeiro, ele pensa em estabelecer o sacerdote a partir dos homens, com essas características que são apresentadas no capítulo 5 de Hebreus. Segundo, ele estabelece essa genealogia sacerdotal para, a partir dela, mostrar que todos aqueles que estão vindo dessa genealogia sacerdotal carregam a sua marca, que é a fidelidade de Deus perpetuando o sacerdócio, independente dos sacerdotes, porque o primeiro dos sacerdotes hebreus teve falhas também. Mas as falhas dele, o escritor aos Hebreus no capítulo 5 já revela. Era para haver uma identificação com as fraquezas dos outros. E para que o próprio Deus pudesse ser o único a ser glorificado e exaltado sobre a limitação, as fraquezas daquele que foi separado para ser sacerdote e revelou-se como um homem falho, limitado, pequeno e ainda mais fraco. Mas o próprio Deus, quando estabelece essa genealogia sacerdotal, ele estabelece pensando em três coisas importantes. E eu falei a princípio
sobre 3 palavras, que é a fé, a adoração e a salvação. Porque quando Deus estabelece essa genealogia sacerdotal pautada, primeiro, na figura de Cristo, segundo, na figura de Melquisedeque, terceiro, na figura de Arão. E eu digo a de Cristo porque, do ponto de vista daqueles que leem a Bíblia, Cristo seria apresentado no Novo Testamento. E o escritor dos Hebreus apresentaria ele como sacerdote, mas ele diz que o sacerdócio de Jesus é um sacerdócio eterno. E isto é necessário que a gente também atente para o Evangelho de João, lá no capítulo 1, quando João diz que no princípio ele já era. No princípio ele já era, e diz que todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nada, inclusive a revelação do sacerdote, está incluso aí a revelação do sacerdócio no meio dos homens. Então o sacerdócio dele, por ser eterno, vem primeiro. É claro que ele precisa se humanizar. Ele precisa vestir uma roupagem humana, conforme João 1,14, para que a partir daí o seu sacerdócio seja confirmado entre os homens. Mas ele pensa justamente nesse sacerdócio de Cristo, do ponto de vista da salvação e de uma nova geração sacerdotal que viria para fazer história até o arrebatamento da igreja. Ele pensa no sacerdócio de Melquisedeque, que também seria um sacerdócio modelo, referência para o sacerdócio de Cristo como homem, de Jesus como homem. Mas ele pensa no sacerdócio também de Arão. Então, para a gente poder assimilar esse terceiro ponto dessa aula hoje, eu preciso dizer a você que quando o Senhor estabelece esta genealogia sacerdotal, ele pensa em Arão e diz: o sacerdócio de Arão será um sacerdócio padronizado. Padrão. Ele pensa no sacerdócio de Jesus, que é membro do secreto conselho, e que com o secreto conselho de Deus, que é o Pai e o Espírito Santo, ele estabeleceu as formas, os meios de como ele invadiria esta terra. Que seria por meio de uma virgem, e que esta virgem seria alcançada pelo poder do Espírito Santo. Teria o seu ventre envolvido pelo poder do Espírito Santo. E apresentaria, a partir dali, na sua gestação, o Salvador da humanidade. E que cresceria, e que passaria dos 30 aos 33 anos e meio, lançando sementes de amor, sementes de misericórdia, sementes de compaixão, sementes de ensino do reino, para conscientizar os homens da importância do seu sacerdócio, porque se o sacerdócio de Arão era um sacerdócio padrão ou padronizado, o sacerdócio de Cristo era um sacerdócio marcado pela eternidade que ele carrega. Mas seria um sacerdócio revelado como um sacerdócio da continuidade, um sacerdócio inspirador, um sacerdócio de alguém que investe, um sacerdócio de alguém que separa, um sacerdócio de alguém cuja história abre a porta não só do céu sobre a terra, mas do céu para o céu. Porque abre a porta do primeiro céu, do segundo céu, para que a gente possa entrar pela porta do terceiro céu, que é a eternidade. Eu estou dizendo isso para que você entenda que o sacerdócio de Cristo é apresentado pelos escritores hebreus como um sacerdócio superior, porque o sacerdócio dele é um sacerdócio que jamais terá fim. E aqueles que estão ligados a ele do ponto de vista deste sacerdócio precisam
Aqueles que estão ligados com ele do ponto de vista desse sacerdócio precisam entender que cumprem a sua missão sacerdotal aqui embaixo e depois cumprirão também na eternidade. Na eternidade. Mas e o sacerdócio de Melquisedeque, pastor? Se o senhor está dizendo que o sacerdócio de Arão é um sacerdócio padronizado, padrão, o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno, e que revela a eternidade, que compartilha a eternidade, que semeia a eternidade, que inspira a partir daquilo que tem a ver com a eternidade. O sacerdócio de Melquisedeque, nessa genealogia sacerdotal, ele entra aonde e como? Como ele pode ser reconhecido e apresentado? Eu diria que o sacerdócio de Melquisedeque é um sacerdócio independente. E que a partir dessa independência consegue falar a quem vem que Deus pode levantar quem quer. Basta ele decidir usar a vida de qualquer um. Então nós vamos esta noite começar esse momento de aula, depois dessa simples introdução, pensando justamente nessa ideia que flui a partir do sacerdócio de Melquisedeque. Mas antes que eu fale algumas coisas, eu preciso dizer a você que quando eu falo do sacerdócio de Arão como sacerdócio padrão, é porque o sacerdócio de Arão é um sacerdócio onde Deus vai ter uma preocupação, primeiro, com a estrutura do santuário, segundo, com aquilo que vai ser apresentado como oferta. Isso tudo está no livro de Levítico. Deus vai ter, em terceiro lugar, uma preocupação, e isso eu vou falar outros dias depois. Ele vai ter uma preocupação com esse sacerdócio de Arão, pensando na roupagem e na apresentação do mesmo. Mas não somente isso, ele vai ter uma preocupação com a identidade de Arão, porque a sua tarefa é uma tarefa que envolve toda uma nação que está debaixo de um juramento, uma aliança, uma promessa. Logo, ele nos seus dias precisa ter uma identidade reconhecida pelos demais. E é por isso que quando você lê o livro de Números, lá no capítulo 16 e no capítulo 17, Deus precisa confirmar. Porque teve gente que se levantou contra o sacerdócio de Arão e o próprio Deus decidiu colocar um ponto final na vida dessas pessoas. E por que ele fez isso, pastor? Ele fez porque ele sabia mais do que ninguém que estes tais serviriam de exemplo para os demais entenderem que o sacerdócio, o sacerdócio de Arão não era algo dos homens, mas de Deus, e ele tinha uma identidade sobre ele. De modo que o próprio Deus diz: eu vou mostrar que eu sou o Arão. E no capítulo 17 de Números, ele vai fazer a vara de Arão florir. Mas isto é para uma outra aula. Eu estou apenas dizendo a você que o sacerdócio de Arão ele é padrão justamente por essas características. Tudo tem que estar no seu devido lugar e tudo tem que apresentar um padrão, inclusive as suas próprias vestimentas. Então, a estrutura, a oferta, a roupagem, a identidade, o ser reconhecido diante de Deus, tudo isso pesava e tudo isso fazia parte de um padrão que Deus estabeleceu. E quem viesse depois de Arão, como aconteceu com o filho dele, diz que foi tirada a vestimenta de Arão e foi transferida para o filho, porque é um padrão. Não podia de forma alguma ser interrompido. Você entende isso? Diga pelo menos amém. Porque olhando para essa genealogia que
fluido em Arão, Deus diz: eu quero que todo mundo saiba que eu estabeleci um padrão para o culto, para a adoração, para o louvor, para o sacrifício e para tudo que eles têm para me oferecer. Eu estabeleci um padrão. Isso aqui é uma primeira informação. Mas a gente vai falar sobre outras nas próximas aulas. Eu quero focar com você no sacerdócio de Melquisedeque. O que é que Deus pensou, por exemplo, do ponto de vista do sacerdócio de Cristo? Existe uma série de coisas que fluem desse sacerdócio de Jesus e a gente vai precisar olhar muito para a carta aos Hebreus, entre o capítulo 5 e o capítulo 10, para entender a dimensão disso. Mas eu quero falar, repito, sobre o sacerdócio de Melquisedeque, que é um sacerdócio que eu chamo de sacerdócio independente. E por que ele é chamado de independente? Vamos lá. A gente precisa ler a palavra de Deus e eu quero atentar com você primeiro para a informação do escritor aos Hebreus no capítulo de número 7, tá? Capítulo de número 7 da carta aos Hebreus. Versículo de número 1 em diante. Olha o que ele diz. Porque esse Melquisedeque, o escritor aos Hebreus diz: rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, que saiu ao encontro de Abraão quando este voltava da derrota dos reis e o abençoou. A quem deu Abraão o dízimo de tudo, esse cujo nome significa primeiramente rei de justiça e também rei de Salém, ou seja, rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, que não teve princípio de dias, nem fim de vida, mas feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote perpetuamente. Eu vou dizer de novo, permanece, olha a leitura, permanece sacerdote perpetuamente. O escritor aos Hebreus começa dizendo claramente, é claro que ele está falando aqui entre os capítulos 5 e 10 sobre a importância desse sacerdócio como uma resposta à apostasia dos seus filhos. Mas há uma preocupação violenta no coração do escritor aos Hebreus. E qual é a preocupação? Deixar claro que o sacerdócio de Cristo é um sacerdócio eterno. E que é um sacerdócio que deve ser reconhecido e respeitado porque é um sacerdócio que vem segundo a ordem de Melquisedeque. E que o escritor aos Hebreus faz questão de dizer que fez uma coisa: abençoou Abraão. Logo, ninguém poderia resistir ao sacerdócio do Cristo e reconhecer o Cristo. Porque o sacerdócio de Jesus se assemelha é o de Melquisedeque, aquele que Deus colocou no caminho para abençoar a figura de Abraão. Então, quando a gente olha para o capítulo de número 7 da carta aos Hebreus, o escritor aos Hebreus está dizendo claramente, primeiro, Melquisedeque não era o Cristo. Isso é a primeira informação. Naqueles dias. Não era nenhuma manifestação também teofânica. Ele não era o Cristo. Melquisedeque também não era um anjo. Ainda que alguém creia, e eu respeito a crença de cada um, mas Melquisedeque também não era um anjo. E quem era Melquisedeque, pastor? Ele era um homem. Que a Bíblia o coloca como um homem que atuou, primeiro, em uma geografia dos seus dias. Segundo, que exerceu autoridade dentro de um templo. Terceiro, um homem que entendia que por ser sacerdote de Deus, deveria abençoar o próximo. E isso é algo que a gente percebe no encontro de Abraão com a figura de Melquisedeque. Mas você percebe que os escritores hebreus, além de deixar claro que Melquisedeque era um homem que foi apresentado, eu tenho certeza naquele encontro por Deus, Abraão, porque foi um encontro marcado, eu tenho certeza, pelo céu.
esse Melquisedeque, que era um homem, ele é apresentado também como um homem que tinha duas preciosas vocações. Ele era um homem que, como eu disse, exercia autoridade no seu tempo. Ele é apresentado como um rei, mas ele também é apresentado como sacerdote. E isso é interessante demais atentarmos, porque a junção entre o reinado e o sacerdócio era algo que o Melquisedeque carregava consigo e que seria ministrado sobre a vida de Abraão e não recairia sobre Abraão. Porque Abraão foi um grande patriarca. E pode ser chamado até de um grande chico, porque ele era um homem que morava nos cavalhais de mão. E era um homem poderosíssimo, financeiramente falando. Era um homem que tinha lá suas terras e tudo mais. Abraão era um homem que tinha muito poder financeiro, tinha muito poder. Mas a gente não pode atribuir o sacerdócio a Abraão nem o reinado. Isto Deus faz por meio de Melquisedeque, quando ele estende as mãos, quando ele abençoa Abraão, que seja transferido. E eu não estou dizendo que Deus está dizendo a Abraão, aqueles que são seus terão de ser. Mas é que o coração de Melquisedeque diante de Abraão age ali, naquele exato momento, não como um congregado na igreja de Abraão, mas como um líder. Que uma vez que estende a mão para abençoar, o cordão umbilical é ligado na hora com aquele que lhe ora. De modo que aquilo que o... Glória a Deus, Deus é bom. Eu vou dizer aquilo. De modo que aquilo que Abraão está compartilhando, daquilo que Melquisedeque está compartilhando com Abraão e Abraão com Melquisedeque, naquele momento que Abraão oferta, Melquisedeque o abençoa, e ambos particularmente estabelecem ali aquele impacto com medo do que está acontecendo. Deus faz com que a bênção que está sobre Melquisedeque, ela repouse sobre a semente de Abraão. Ou melhor, sobre a descendência de Abraão. Porque a semente de Abraão, ela é o Cristo lá na frente. Mas a descendência de Abraão, aí vem Isaac. E aí vem a nascimento. A figura de Jacó, a figura de José. E a gente sabe que de Jacó, quando vem os 12 filhos, entre eles, Deus vai escolher aqueles que ele vai separar. E é engraçado que Jacó, lá no capítulo 49 do Gênesis, quando abençoa Judá, ele fala do cetro na mão do rei. Mas lá na frente, Deus vai separar uma outra tribo, porque vão se tornar tribos lá na frente. Ele vai separar Levi para ser sacerdote. Isto tudo porque Melquisedeque, nessa história da genealogia sacerdotal, cruzou a vida de Abraão. E Abraão encontrou-se. E naquele dia que Melquisedeque o abençoa, eu tenho certeza, Deus olha e diz assim: do que você tem, eu vou compartilhar com gente que vai nascer dessa árvore genealógica de Abraão. Por quê? Porque eu quero estabelecer um sacerdócio padrão e um reino de autoridade. Agora observe, por favor, que quando o escritor dos Hebreus fala de Melquisedeque, primeiro como homem, que atuou no seu tempo, que atuou em uma geografia, ele também está dizendo que Melquisedeque é um homem que atuava em duas áreas específicas. Ele era um político, ele era uma autoridade, ele era um rei.
ele apresenta também Melquisedeque como um sacerdote. E diz sacerdote do Deus Altíssimo, o homem das duas vocações. Mas em terceiro lugar, quando ele fala de Melquisedeque, a gente precisa entender isso. Ele diz algumas coisas importantes, porque ele diz assim: este voltava da derrota dos reis e o abençoou. Verso 2: a quem deu Abraão o dízimo de tudo. A quem deu Abraão o dízimo de tudo. Aí a Bíblia diz assim: este cujo nome significa primeiramente Rei de Justiça e também Rei de Paz. São duas coisas que Melquisedeque carrega com ele. E não estão, ouça bem isso, não está apenas no seu nome. Porque o próprio nome já está dito pelos escritores hebreus. Significa Rei de Justiça, Rei de Paz. Ele é portador de paz e portador de justiça. E é claro que quando a Bíblia está falando, por exemplo, que ele não tem princípio, não tem fim, do ponto de vista da narrativa, é que não se achou, historicamente falando, né, a maior parte dos comentaristas entra em comum acordo com relação a isso. Acreditam piamente, não se achou informações maiores sobre ele. Diz que ele teve pai, teve mãe, teve filho, ele provavelmente teve tudo isso. E é o que a gente crê. Mas olha que interessante. Por mais que Melquisedeque apareça aqui como homem, a aparição dele para Abraão não foi qualquer... o encontro dele com Abraão não foi qualquer encontro. Essa ideia deles cruzarem o caminho um do outro na vida não foi algo combinado. Por que pastor Jefferson não foi? Porque este que está vindo encontrar com Abraão já carrega no nome: sou Rei de Justiça, Rei de Paz. E é o que ele vai compartilhar com Abraão. E olha que interessante, quando ele encontra com Abraão, Abraão está saindo de uma guerra. E de repente aquele que carrega no nome sou Rei de Justiça e carrega no nome sou Rei de Paz, ele encontra-se com Abraão para plantar essa semente de forma veemente na vida de Abraão. Porque ele não vai agora compartilhar apenas a ideia de reino e sacerdócio, mas ele vai compartilhar aquilo que faz com que o coração de Abraão seja reconhecido e citado por Paulo na carta aos Romanos como justo, como um homem paciente, de coração pacificado. E isso que seria compartilhado ali, através de Melquisedeque, na ministração dele, sobre a vida de Abraão. Isso seria os dois grandes pilares usados por Deus para estabelecer a história da salvação de cada um de nós, porque ele veio trazer justiça e veio trazer paz. Agora, quando a gente pensa em Melquisedeque, segundo os escritores hebreus, a gente precisa entender que esse Melquisedeque é o que recebe. E ele não se nega a receber, porque está dito no verso de número 2, carta aos Hebreus, capítulo 7, verso 2, a quem Abraão deu o dízimo de tudo, ele se abre para receber. Mas ele não só se abre para receber, ele se abre para reconhecer de quem ele está recebendo. E isso tem alguma coisa, pastor, do ponto de vista da genealogia sacerdotal, a falar ao meu coração, à minha vida, à minha história nesta aula de hoje? Claro que tem.
Porque, particularmente, essa genealogia sacerdotal é a genealogia do reconhecido. Abraão olha e diz assim: tu tens sacerdócio, tu tens o rei, tu tens justiça, tu tens paz. Logo eu te dou o dízimo de tudo. E ao te dar o dízimo de tudo, eu estou me abrindo para aquilo que você pode manifestar sobre mim. Em forma de quê? Reconhecimento da minha entrega. E por mais que alguém não entenda, alguém não assimile, por mais que alguém duvide, por mais que alguém questione, por mais que alguém talvez no coração diga: eu não concordo muito, não tem problema. O que está acontecendo aqui é um pacto e uma aliança que está sendo feita entre Abraão e Melquisedeque, uma aliança alicerçada em uma única palavra, que é honra. Só que a honra vem de Abraão para Melquisedeque. E Melquisedeque, que é aquele que tem o reino, mas também tem o sacerdócio, que tem o sacerdócio, mas também tem o reino, é aquele que ministra sobre Abraão em honra. Porque a honra é uma via de mão dupla. Aquele que é honrado precisa também honrar. E isso é algo que eu considero extremamente significativo, relevante, de grande valor. Por quê, meus irmãos? Porque não há nenhum de nós que particularmente consiga, nessa história da genealogia sacerdotal, ter continuidade, ter longevidade ministerial, ter dias e dias de pregação, anos e anos de pregação, anos e anos de ensino, anos e anos de boas sementes lançadas, anos e anos de trabalho frutífero. Ainda que você passe por ventos e tempestades no caminho, mas anos e anos de trabalho frutífero, sem que um dia tenha praticado um gesto de honra para com alguém que o próprio Deus estabeleceu, seja como rei ou como sacerdote, e até mesmo como profeta. Porque dependendo da vocação que você tem, ou dependendo daquilo que você quer que Deus libere sobre a sua casa como vocação, Deus tem interesse que você entre na história e reconheça aqueles que podem ser o canal de Deus para a sua vida. Então essa genealogia sacerdotal, a gente está começando o estudo dela a partir da figura de Melquisedeque, mas eu preciso dizer que Melquisedeque, em tudo que ele vai fazer com relação a Abraão, está pautado simplesmente no coração que olha para Deus e diz: Deus, eu sei que este aí é alguém que tu usas. É alguém que dentro do seu campo, da sua área, aí em Salém, está sendo um instrumento. E aquilo que o Senhor impetrou sobre ele como autoridade, eu reconheço. Abraão poderia dizer: bom, eu não vou dar nada a Melquisedeque. Por que, Abraão? Porque, olha, Deus acabou de aparecer para mim já faz alguns dias, alguns meses, ou até mesmo alguns anos. E desde que ele veio, ele falou comigo cara a cara, eu levantei um altar, e do capítulo 12 para o capítulo 13 ele me fez um homem rico. Eu agora sou um homem que não somente sou rico, mas eu venci reis no meio de uma batalha, estou voltando com os despojos, favorecido, minha riqueza aumentou, minha prosperidade aumentou, do ponto de vista de família, de história, de sonho, de tudo, ainda que eu não gerei o Isaac, mas olha os servos, olha tudo que Deus me deu, eu não preciso favorecer ninguém com autoridade para que a autoridade que está sobre alguém se transforme em bênção sobre a minha vida. Eu não preciso. Só que nesse momento aqui, Abraão entende, tudo que Deus me deu justamente porque eu reconheci a autoridade dele.
E se essa autoridade está manifesta numa voz profética, numa voz sacerdotal, numa voz que carrega a realeza, eu preciso reconhecê-la, eu preciso reverenciá-la, eu preciso, no mínimo, respeitar. Entendendo esta parte, vamos observar por gentileza o capítulo 14 do livro dos Gênesis, e eu quero olhar com vocês aí algumas coisas, porque eu quero aplicar essa palavra à sua vida. Livro dos Gênesis, no capítulo 14, eu já falei algumas coisas sobre Melquisedeque em uma live com algumas pessoas, mas eu preciso olhar com você o capítulo de número 14, verso de número 17 em diante. Diz assim, Gênesis capítulo de número 14, verso de número 17, diz assim: quando voltava Abraão de Feri, que é Dorlaomé, e os reis que com ele estavam, saiu o rei de Sodoma para recebê-lo no vale de Salé, que é o vale do rei. Então Melquisedeque, rei de Salém, e sacerdote do Deus Altíssimo, trouxe, primeiro, pão, segundo, vinho. E terceiro, verso 19, o abençoou dizendo: bendito seja Abraão do Deus Altíssimo, Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou teus inimigos em tuas mãos. E Abraão deu-lhe um dízimo. Olha que interessante. Abraão está encontrando com Melquisedeque. E Melquisedeque está trazendo consigo pão, vinho. Está trazendo nas suas palavras autoridade para abençoar. Melquisedeque não é qualquer um. Melquisedeque é o rei. Melquisedeque é o sacerdote. Que está trazendo não o tudo que tem, mas está trazendo o necessário. Pão, vinho e palavras de bênção. Só que este que está aparecendo aqui tendo essas coisas é alguém que faz parte da genealogia sacerdotal, cuja história deixa muito claro segundo os escritores hebreus no capítulo 7 que a gente leu, que ele não tem duas coisas. Primeiro, princípio e nem fim. Segundo, os escritores hebreus dizem que nem tinha nem pai, nem mãe. Terceiro, este, quando aparece, aparece sem nenhuma credencial sacerdotal das mãos. Mas existe sobre ele algo extraordinário. E o que é, pastor Jesus? Sobre ele está a certeza de que o que ele é, o que ele tem, o que ele faz, o que ele vive, foi Deus quem concedeu e estabeleceu e ponto final. E se Deus estabeleceu isto na vida de Melquisedeque, quem é que pode simplesmente olhar e dizer assim, não é com isso? Abraão, que é o homem que está entrando no cenário para se tornar um dos homens mais conhecidos do mundo, em toda a história da humanidade, está se curvando diante dessa autoridade, está reconhecendo esta autoridade. E claro que o Mefibosete sabe também que não está lidando com qualquer pessoa, ele sabe que está lidando com Abraão. Todavia, o que eu quero que você olhe é que esse Melquisedeque que está ministrando sobre aquele que será um dos homens mais conhecidos pelas 3 maiores religiões do mundo, ele é alguém, primeiro, sem princípio.
É alguém que eu preciso fazer uma aplicação para você entender. Cuja história é Mikando Maia Subiovenia da Gama. Ela não está contada no tempo. Que qualquer um olhando para ele diria: vem cá, me mostra teu livro. Eu falei hoje, na live de 13h, sobre o livro queimado. Falei sobre o livro queimado do profeta Jeremias. Quando a nossa história é queimada, quando as nossas palavras são queimadas, quando o nosso trabalho é queimado por alguém, o que é que a gente deve fazer, como a gente deve agir. E eu preciso dizer isso porque se Melquisedeque particularmente encontrasse com algumas pessoas, alguém diria para ele: me dá o teu livro. Só que ele diria: olha, bom, se você for acompanhar a minha história, for tentar reconhecer a minha história, for tentar identificar a minha história, você vai ter trabalho, vai ter problema. Por quê? Porque eu não sou um homem que tem um princípio e nem final. Eu sou alguém que não tem princípio e nem tem fim. Você é o Cristo? Não. Eu sou alguém que aconteceu algumas coisas no caminho que não deixaram registrado onde comecei. E que também não vão deixar registrado onde vou terminar. Ora, como é que você pode ser um homem assim? Se você é um homem assim, você é um homem fora da história. Então você não é humano. Bom, eu sou humano. Mas existem humanos cuja história nasceu para ser extremamente relevante, todavia a própria história cria meios, situações, e a própria vida cria meios, situações para apagá-lo. E ele pode ter talento, ele pode ter dom, ele pode ter vocação, ele pode ter experiência, ele pode ter vida com Deus, ele pode ter sido alguém que Deus investiu autoridade sobre ele, mas eu preciso dizer que, do ponto de vista da história, quando se procura, alguém olha e diz assim: não estou achando, porque foram apagados. É por isso que quando você observa o primeiro livro dos Reis, capítulo de número 17, e vai procurar o princípio de Elias, você não vai achar. Por quê? Todos os grandes instrumentos que Deus usa passaram por situações, passaram por problemas, enfrentaram resistências e barreiras tão fortes na vida, que na maior parte das vezes tiveram parte do seu princípio, parte do seu começo, parte da sua história e às vezes até mesmo o seu final cortados. É como um filme sem início e sem fim. Alguém olha e diz assim: é uma história sem sentido. Mas pode não fazer sentido para os homens. Pode não fazer sentido para os homens. Pode não fazer sentido para a família, pode não fazer sentido para os amigos, pode não fazer sentido para as pessoas que conhecem, pode não fazer sentido para aqueles que nunca acreditaram em você. Mas eu preciso dizer a você, independente deles olharem para a sua história como uma história que não tem começo e não tem fim, o autor e consumador da tua história sabe de você. E ele te inseriu no contexto desta genealogia sacerdotal, porque existem muitos semelhantes a você, cuja história ninguém sabe o princípio e nem sabe o fim. Porque o que conhece da história dele são seus dramas, suas lágrimas, suas humilhações, suas dores, seus dias de vergonha.
E quantos que estão, talvez me assistindo, me ouvindo, cuja história já foi marcada por essas situações, que você olhou para trás e diz: Deus, e o meu começo, cadê? Você sabe que deixou lágrimas lá atrás, você sabe que deixou sementes lá atrás, você sabe que deixou altares lá atrás, oh meu Deus, você sabe que deixou abraço, toque, carinho, favor, acolhimento, mas de repente a vida foi dando uma volta com você, e as ruínas ocultaram, esconderam, apagaram. Talvez os desabamentos, talvez as guerras, talvez as investidas, talvez as batalhas foram muito fortes com relação à sua história e à sua vida e fizeram de você esta pessoa sem princípio. E talvez sem fim, porque você olha e não consegue ver possibilidade de chegar, de viver, de experimentar, de tocar, de alcançar algo melhor na sua história de vida, devido a tudo isto que você passou. Mas eu quero dizer a você de novo, quem te escolheu está te convidando a olhar para a árvore da genealogia sacerdotal e entender que se ele foi capaz de usar Melquisedeque, oh meu Deus, sem que o princípio fosse revelado e sem que o fim fosse revelado, ele também pode continuar glorificando o nome dele na sua vida. Ele pode continuar glorificando o nome dele na sua história. Ele pode continuar glorificando o nome dele no seu coração. A única coisa que ele precisa é achar em você a mulher, o homem, que diz para ele: Deus, apagaram a história, esqueceram minhas lágrimas, esqueceram minhas ofertas, esqueceram meus sacrifícios, esqueceram o empenho, esqueceram a dedicação, esqueceram os momentos que eu me doei, que eu me entreguei, que eu fiz de tudo. Esqueceram tudo. E ele vai olhar para você e dizer: não te preocupa. O que importa é que eu conheço o início e que eu sei o final. E se eu sei como a sua história vai terminar, não deixa de andar na direção do propósito para o qual eu te estabeleci. Não desista da vida, não desista da esperança, não desista do coração, não desista dos sonhos, não desista de você. Porque todas as coisas que foram plantadas aí, elas foram plantadas para que você soubesse esta grande verdade. A verdade é que Deus sabe do começo, sabe do final e está trabalhando em você dia após dia na história da sua vida. Mas em segundo lugar, eu preciso dizer, o texto de Hebreus capítulo 7 apresenta este Melquisedeque, que aparece com pão, com vinho e com bênção para a vida do patriarca Abraão, sendo aquele que não tem pai e não tem mãe. Logo, o sacerdócio dele é um sacerdócio independente. Por quê? Se você conversasse com os escritores hebreus, ou até mesmo com Moisés, que registra o que acontece em Gênesis, eles diriam para você: Melquisedeque, a gente não sabe quem ungiu. Melquisedeque, a gente não sabe quem consagrou. Melquisedeque, a gente não sabe quem colocou as mãos sobre ele. Melquisedeque, a gente não sabe quem foi que colocou algo sobre a vida dele, quem fez dele rei, quem fez dele sacerdote, quem deu o pão que ele tem, quem deu o vinho que ele carrega. Nós não sabemos quem ensinou ele a abençoar, nós não sabemos quem ensinou ele a profetizar. A única coisa que a gente pode dizer é que ele é do Deus Altíssimo.
Se ele é do Deus Altíssimo, o fato dele não ter padrinho, o fato dele não ter pai, o fato dele não ter quem use a chave para abrir as portas para ele entrar, não significa que ele não possa atuar com a autoridade. Porque a autoridade dele não é uma autoridade humana, é uma autoridade de Deus. E ela é uma autoridade de Deus justamente porque Deus quis mostrar que ele é capaz de erguer, que ele é capaz de levantar, que não tem uma convenção por trás, que ele é capaz de levantar. E eu respeito todos os pastores, amigos de convenção. Nós temos muitos colegas que atuam em ministérios grandiosíssimos, respeitados, históricos, mas eu estou apenas aplicando essa palavra porque tem gente que não teve a alegria de ter alguém que possibilitasse uma porta grande aberta, que encaminhasse, que ajudasse, sim, que favorecesse. Não teve um pai, não teve uma mãe que colocasse recursos para facilitar o caminho do seu chamado, o caminho da sua vida, o caminho da sua história. É gente sem pai, gente sem mãe, gente particularmente que foi levantada por Deus nessa independência, simplesmente porque olhou e disse: Deus, se o Senhor acredita, eu também acredito. Se o Senhor quer, eu também quero. Se o Senhor tem, pode me dar que eu recebo. Se o Senhor quer levantar, eu aceito o teu plano. Se o Senhor quer agir, eu deixo o Senhor agir. Se o Senhor quer alguém com o coração aberto para usar, eu dou a minha alma, meu coração, minha vida, minha história, para que tu uses. É um sacerdócio independente por isso, porque o sacerdócio que vem dele não é um sacerdócio apadrinhado, é um sacerdócio reconhecido pelo céu, não é um sacerdócio marcado por muitos recursos, é um sacerdócio sofrido financeiramente, mas que os poucos que ajudam, ou os poucos que acreditam, sabem que é puramente Deus nesse sacerdócio. É um sacerdócio que alguém olha e diz, mas não tem uma aparência. Mas quando abre a boca para falar, alguém olha e diz, eu sinto uma unção de Deus tremenda quando fala. Não é um sacerdócio seco, não é um sacerdócio vazio. Alguém olha e diz assim, mas de que tribo? Mas de que lugar? Alguém diz de Salém, e o que é Salém para mim? Até então não significaria muita coisa. Só quando ia ser chamada de Jerusalém, nos dias de Davi, quando fosse reconhecida a autoridade de Davi como rei, aí passaria a ter um significado muito grande. Mas até então, não tinha significado nenhum. De onde ele veio, quem é o pai dele, quem é aquele que abriu a porta para ele, como é que pode? Esse entendimento aí, essa percepção bíblica, essa revelação, isso vem de onde? E o céu olhando para você e dizendo, não vem dos homens, vem daquele a quem ele pertence, vem do Deus Altíssimo. Porque o Deus Altíssimo, quando encontra um coração que diz, Deus, eu não tenho ninguém que me ajude, mas eu creio que tu podes me colocar naquela faculdade, eu não tenho quem me apoie, mas eu creio que tu podes me dar o meu negócio, eu não tenho ninguém que me ajude, mas eu creio que tu podes, Pai, levantar-me como um homem e uma mulher de recursos para favorecer o teu reino e a tua obra. Deus olha e diz, eu vou começar a agir, a operar, a manifestar a minha fidelidade. Eu vou começar a criar oportunidades, eu vou começar a abrir portas, eu vou começar a levantar, eu vou começar a fazer entrar, eu vou começar a fazer voar, vai pisar em outros lugares do mundo, em outras terras, porque o plano, o propósito é estabelecido por aquele em quem eu creio, em quem eu confio, em quem eu dependo, e é isso que eu quero profetizar sobre todos nós.
Neste momento de aula, Deus abre algo para que o espírito de profecia opere no nosso meio, e eu quero profetizar. Você pode não ter alguém apoiando, mas você tem Deus. Você pode não ter alguém favorecendo, mas você tem Deus. Você pode não ter todos os recursos que precisa para viver aquilo que você espera, anseia, deseja, mas você tem Deus na vida, Deus na história, Deus na alma, e tudo isso é o suficiente. Você só precisa entender o que Mefibosete, o que o Melquisedeque entendeu. Eu citei Mefibosete, que eu vou falar dele daqui a pouco. Porque quando o pai dele não pôde fazer, quando a mãe de Mefibosete lá na frente não pôde fazer, Deus simplesmente criou um meio para que aquilo que ele carregava no sangue falasse mais alto do que a realidade pobre, pequena, limitada, mesquinha que ele vivia. Falasse. E Deus coloca Davi no trono para tirar Mefibosete de Lodebar. E Davi não coloca apenas porque ele tem uma aliança com Jonatas, é porque ele reconhece em Mefibosete que aquele aleijado é alguém que tem sangue real nas vidas. E é isso que eu quero que você acredite, porque você está agindo como uma mulher cabisbaixa, como uma mulher entristecida, está aceitando a vida bater em você e não reage, está olhando para tudo e vendo tudo como muito distante, parece que inalcançável. Mas se o Pedro pôde alcançar, se o José pôde alcançar, há tantos nomes que chegaram, por que você não pode? É uma questão de olhar para você mesmo e dizer: não tenho pai, não tenho mãe, não tenho alguém que me apoie e favoreça, não tenho quem me empurre, não tenho quem me pegue pela mão e me mova, não tenho quem me ajude a me levantar, mas eu creio no chamado de Deus para a minha vida, eu creio na obra de Deus na minha história, eu creio nos planos e nos desígnios de Deus para o meu futuro, eu creio naquilo que o próprio Deus ministrou sobre a minha mente, sobre o meu coração, eu creio na obra que o próprio Deus disse que tem comigo, e eu vou partir para cima dela. Pode se levantar o que for, ou vier o que for, dizerem o que quiser, ninguém me para, ninguém me impede. O que Deus colocou em mim vai fluir, vai crescer, porque é Deus quem me chamou, não foram homens. E é Ele quem vai criar os meios, e é Ele quem vai prover tudo. Você acha que na vida de Maria era fácil ver a barriga crescendo com a ideia de que estava criando, de que estava mantendo ali, preservando, zelando e cuidando do Salvador da humanidade? Quando ela olha para José, que é aquele que seria o pai adotivo de Jesus, ela olha e diz: ele é um carpinteiro. Como é que se fala de um projeto macro vivendo a realidade do micro? Se Maria, quem você carrega aí dentro? O Salvador da humanidade. Ora, se é Salvador do mundo, você vai precisar de muitos recursos, tá? Não se gera um Steve Jobs assim, não se gera um Bill Gates assim, não. Eu lembro que eu li a biografia de um determinado presidente e diz que quando ele completou seus 20, 21 anos de idade, o pai deu a ele $1 milhão para ele começar a vida. Eu digo, começar a vida assim é uma maravilha. Mas a maior parte das pessoas que eu conheço, com 20, com 19, com 18, com 17, tem gente que, como eu, começou a trabalhar com 11 anos de idade já na rua, no centro da cidade do Recife. São pessoas
não tiveram esse privilégio, não. Tiveram que olhar para a vida. Tiveram que olhar para a vida e dizer para ela: você não vai me vencer. Você tem barreiras, você tem tempestades, você tem chamas, você tem dores, você tem vales, você tem coisas terríveis para colocar diante de mim, mas eu estou lhe dizendo: você não vai me vencer. Você não vai me vencer. Você tem suas traições para colocar no meu caminho, gente que vai sentar na minha mesa, mas vai me trair, gente que talvez vai investir para querer arrancar sua família do lugar, machucar seus filhos, machucar as pessoas que você ama. Você vai apresentar de tudo para tentar me paralisar dentro daquilo que eu planejo, dentro daquilo que eu projeto, dentro daquilo que eu sonho. E ainda mais, você sabe que a fonte de onde eu vi, a única coisa que pode fazer é me levar para uma estribaria, me colocar no meu nascimento numa projetora. Mas não tem problema. Quando o pai, a mãe, as pessoas aqui na terra não têm como facilitar o caminho, porque me novenia da graça ao Deus do céu. A calabaia do vaso, que sabe como trabalhar, e ele colocou na visão de 3 homens uma estrela. E a estrela não podia sair do lugar, mas a Bíblia diz que ela guiou os magos do Oriente. E eles vêm. Quando chegam no lugar onde estava Jesus, entram e dizem: nós iremos adorar o Rei. Nós trouxemos presentes. E entre os presentes há valores que revelam o grande investimento de Deus no menino que nasceu aí entre pais que não tem possibilidade de fazer muito por ele. Eu estou profetizando para a vida de alguém. Sua história não é um fracasso. Você não nasceu para um fracasso. Sua história nasceu para que Deus fizesse você encontrar em você alguém que é capaz de crer que, mesmo não tendo as fontes aqui debaixo, existe pelo menos fontes de cima que podem prover. Você pode abrir o seu coração hoje, olhando para Deus, e dizer: Deus, eu não tenho, Deus, eu não posso, Deus, eu não sei como chegar. E o Senhor está dizendo ao seu coração: fica em paz. O que eu preciso ver em você é a fé que te move. É a coragem que te move, é o coração que diz: eu acredito em algo grande de Deus para a minha vida. Não tem pai, mas tem Deus. Luta todos os dias contra o vazio, mas Deus está movendo sua vida para a excelência. Olha quem já te ouviu. Olha quem já te viu. Olha quem já te achou na estrada. E você pensa que te acharam por acaso. Foi a mão do Eterno que foi movendo as pedras, porque alguém não queria que você fosse visto nem ouvido nunca, porque sabe que se você fosse visto e ouvido, algo muito grande se abriria. E alguém diz: eu vou dificultar, mas Deus tem os meios de marcar um encontro entre você e Abraão. E Ele vai abrir portas de oportunidade grandiosas por esses dias. Eu estou profetizando para alguém que está aí na live. Ele vai abrir portas de oportunidades grandiosas para a sua vida por esses dias. E quando você abrir os lábios, você vai dizer assim: Ele vive, Ele reina,
Ele governa, Ele é maior do que tudo. Melquisedeque não tinha princípio, apagaram o começo da história. Não tinha pai, não tinha mãe. Mas em terceiro lugar, não tinha muito, mas descobriu que o que ele tinha era o suficiente para abençoar alguém, que seria um canal de bênção para as nações do mundo. E aqui eu quero parar só para dizer uma coisa e a gente já vai orar. O texto diz que ele trouxe pão, que ele trouxe vinho. O texto diz que ele veio e abençoou Abraão. Eu sei que tem gente em lágrimas neste momento chorando aí. Eu sei que tem gente em lágrimas neste momento. Mas é o Espírito Santo que está me parando aqui para liberar essa palavra na sua vida. Como ministro de Deus, eu quero declarar na sua vida que o que você tem é o que Deus precisa para colocar o teu nome na história. E ouça, se você procurar Melquisedeque na Bíblia, tem 3 textos falando sobre ele. Gênesis 14, Salmo 110, Hebreus capítulo 7. Eu falo dos 3 textos principais. Mas Deus não precisou mais do que isso para fazer de Melquisedeque um grande mistério na história. Daqueles que estudam sobre o sacerdócio. Deus o colocou na genealogia sacerdotal. E olha que interessante. O que é que ele tem, pastor Pão? Mas quando Jesus vai ser citado, Jesus é citado ligado a Melquisedeque. Deixa eu dizer uma coisa. Arão, como sacerdote, tinha muito mais. Mas Jesus não é sacerdote segundo a ordem de Arão. Ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Porque todos esses que não têm ninguém que favoreça, a ligação deles é direta com Cristo. E eu quero declarar sobre a sua vida. Não despreze o pão que você tem. Pastor, que palavra é essa? É a palavra que pode mudar a história da sua vida, gente. Não despreze o vinho que você tem. Pastor, mas o que eu tenho na minha alma, no meu espírito, na minha vida é pouco. Meus recursos são poucos. As coisas que eu tenho, pastor, são limitadas demais. O que é que o Senhor tem a dizer sobre isso? O que eu tenho a dizer é: valorize, honre, agradeça, celebre pelo pouco que você tem. Porque o pouco que você tem é o que Deus vai usar para colocar a sua história no meio dessa história sacerdotal. Sua família, quando falar de você, falará como alguém diferente da história da família. Seus amigos, quando falarem de você, falarão diferente de toda a história que eles mesmos tiveram. Porque no mínimo vão dizer: é alguém que persevera, é alguém que ora, é alguém que ama a palavra, é alguém que ama a Deus, é alguém que honra a Deus. No mínimo vão ter que dizer: é alguém que passou por muitos altos e baixos, mas o Senhor o estabeleceu, porque o Senhor é Deus na vida dele. Esta é a palavra que eu quero liberar para a sua vida. Você não nasceu para o fracasso. Você nasceu para que o nome de Deus seja glorificado em você. Por isso, me ouça em nome de Jesus.
Quando alguém disser, olha a tua origem. Quando alguém disser, olha a tua família. Quando alguém disser, olha a tua história. Quando alguém disser, olha o relacionamento que você teve. Quando alguém disser, olha o teu passado, diga para alguém, a minha história não tem como fonte as desgraças que aconteceram na minha vida. A minha história tem como fonte aquele que é autor e consumador da minha fé, aquele que é a minha esperança, o meu provedor, o meu patrocinador, o grande investidor da minha vida, aquele que acredita em mim, independente de qualquer pessoa, aquele que sabe mais de mim do que qualquer pessoa, aquele que conhece mais de mim do que qualquer pessoa, aquele que um dia me levantou, que um dia me chamou quando não havia quem quisesse ungir, quem quisesse separar, quem quisesse ajudar, quem quisesse abrir, quem quisesse erguer. Ele um dia investiu a sua unção, investiu seus dons, investiu sua graça, investiu sua autoridade, investiu seu poder e olhando para mim disse, a origem não é tão favorável, mas como a fonte sou eu, será favorecido. Então somente creiam hoje. Somente creiam. Eu vou lhe dar pelo menos 1 minuto para você colocar aí o seu glória a Deus. Tá? Porque o Senhor está tratando com a gente aqui nessa noite. É bom estar em lágrimas na presença de Deus. Oh, como é bom sentir Jesus. Eu vou esperar você dizer glória a Deus, porque eu sei que Deus está falando com gente que está aí também. Glória a Jesus. Que não é dele, as Promove-me, que me daria no paras, o imberieregerias, no nome diaragi. Daria nas nome, Kawaravado e Miheria, o enemiara daqui, babado do nome, de quem deria nisne, de raço, babado, que calanta canto, Jeremia, daquele bi, andoveriara nasne, daqui a da mati, a da comeni, almeveria, cavalieri, mi, a mi, de gregacio, andovenar, de cawasne, mi, candoviaranu, ardi cavarti, alabarate, arge canto, e a de bedove de que bedove de aqui armeliar ganardo e mi anashida ande que barada somi mover mi bidia ande calamarade argeria da comer mi da que bedova do mi da que darashdo mi amario que dio veriar suya mi da garaga. Oh Jesus, o Rei está presente aqui. O Rei está te tocando aí. Recebe a unção dele sobre a sua vida. Recebe a unção de Deus sobre a sua vida. Seu sacerdócio pode ser independente. Mas você tem pão, você tem vinho, você tem graça, você tem favor de Deus na vida. Deixa o Senhor agir. Deixa o Senhor trabalhar aí, filho. Deixa Ele agir na sua vida. Porque foi Ele que te chamou. Pai Celestial, eu te dou graças por esse momento. Eu quero orando por essas pessoas que estão aqui ali assistindo, que todas elas sejam abençoadas por esse momento de reflexão, de alma. Eu sei que cada um que está me ouvindo está passando por suas experiências de luta, de aflições. Mas há muita gente cujo coração está como o Melquisedeque, procurando seu princípio e não acha. Olhando para o futuro para ver se vê
como vai ser o fim, mas não consegue. Olhando para a origem, dizendo, não tem mãe, não tem pai, não tem ninguém que ajude. E até mesmo olhando para si mesmo. E não conseguindo muitas vezes achar nada que dê apoio. Porque os recursos que estão nas mãos no momento são poucos. Mas o Senhor é quem dá o pão, o Senhor é quem dá o vinho. E eu acredito que há uma ação a partir daquilo que o Senhor plantou na vida da gente, na vida de cada um dos teus, que está agora, Senhor, saltando de uma forma poderosíssima para corações, para vidas, para histórias, para sonhadores. Abençoa os teus e as tuas, surpreende os teus e as tuas, acolhe os teus e as tuas, que todos nós sejamos grandiosamente abençoados e que possamos nos mover com a coragem de alguém que diz: eu não tenho, mas Deus é na minha vida. Nos abençoa, nos fortalece, nos ajuda, nos enche e faz com que os céus se abram sobre a nossa vida e que todo levante contra nós, o Senhor vá de encontro a todos aqueles que se levantam, mas abate a vida deles de uma forma tão terrível, Senhor, para que eles possam saber que com aqueles que o Senhor ama, ninguém pode se levantar para mexer, porque quem se levanta termina com câncer. Quem se levanta termina muito mal, porque esta é a sua igreja e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Tu vais tirar as pedras de tropeço que estão querendo desanimar, paralisar, impedir a marcha dos teus filhos. Esta casa é escolhida por Deus. A família do teu filho, da tua filha, estes que estão me ouvindo, são escolhidos pelo Senhor. Honre o seu nome no coração, na vida e na história deles. E os abençoa grandiosamente, os sustenta com a tua mão, derrama da tua graça e faz com que eles se envolvam com essa certeza todo dia. Eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido, eu sei em quem tenho crido. Que eles vivam o melhor tempo da vida, o melhor tempo da história, o melhor tempo do coração deles. Porque eu sei que o Senhor começa e sabe terminar. Quem entra no caminho daqueles que querem avançar para impedir são abatidos. Só prevalece Jesus na vida daqueles que o Senhor ama. E é o Senhor que vai fazer uma grande obra por esses dias, em nome de Jesus Cristo. E nós vamos ouvir as notícias da obra que o Senhor realizou na vida de Melquisedeque, na vida dos pequenos, na vida daqueles que estão aí, que são cheios de talentos, mas não têm apoio. Mas quem tem o Senhor chega aonde o Senhor determina. Que assim seja sobre todos nós, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Abençoa a todos os teus filhos, em nome de Jesus. Que Deus abençoe cada um de nós, Deus abençoe seu coração, Deus abençoe as nossas almas, nos dando paz, tranquilidade, descanso e força em todo o tempo. Eu espero que tanto quanto nós que estamos aqui, você tenha sido abençoado nesse momento de aula. Nós, do Seminário Bíblico Exemplo, louvamos a Deus por sua vida. Queremos apenas cooperar com o seu crescimento espiritual, crendo que tudo aquilo que você tem vivido, está vivendo, aponta para dias em que o Senhor irá te surpreender de forma grandiosa. Creia somente que Ele ainda está no controle da sua vida. O fim será melhor
isso. Creia. Apenas creia. Deus só precisa que você creia. Ele tem tudo que você precisa para te jogar, para te lançar na direção do plano e do propósito. Daqui a pouco você vai descobrir que o pão e o vinho que você tem são suficientes para Deus honrar todo o propósito que está no seu coração. Deus conceda uma noite linda de paz, de bênção, de vitória. Espero que você tenha sentido tanto quanto nós a presença de Deus aí, porque o Senhor está presente. Ele continue te abençoando. Tenham todos uma noite carregada de paz. Amanhã, de 1h da tarde, estamos de volta na live aqui no nosso clamor. Creia, o Senhor vai prover tudo. Creia, Deus vai abrir portas por esses dias. Creia, Deus vai fazer um milagre muito grande na sua vida. E vai ser a partir daquilo que você tem e considera bom que Ele vai exaltar o nome dEle na sua vida. Um beijo carinhoso a todos. Obrigado pelas orações. Obrigado àqueles que entendem a importância do que a gente está fazendo aqui e tem nos ajudado. E aqueles que estão esperando o seu milagre e a intervenção de Deus, você vai vivê-lo. Porque o Senhor não falha com as promessas que faz. Ele começou e Ele vai concluir o que começou. Você faz parte de uma genealogia sacerdotal cuja história é pautada na dependência total daquele que vive e reina para sempre. Deus abençoe.